Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, mapa da Copa na área. Temporada 4, episódio 33. Faltam 3? 3, direção? Pra quê? Pra acabar? Pra terminar a temporada. Não. Vencemos mais um ano. Mas a gente vai estar no ano que vem? Estaremos no ano que vem, mas Opa. no ano que vem, eu não vou falar agora. Mas no Não, ano que vai vem... ser a Copa, né? O que eu espero. Até porque a gente não tem Libertadores, os clubes gaúchos que estão ainda à vanguarda, né, do futebol brasileiro, eles não estão classificados, não vão jogar Eu Libertadores. senti um certo tom crítico Ai. e uma certa indignação tua. Ah, eu tô indignado. Aprofunda mais com o negócio Eu do tô vanguarda indignado no futebol porque gaúcho. o Grêmio e o Inter não jogarem Libertadores é ruim para o Felipe. Felipe viaja. O Felipe poderia fazer um jogo em Nunes. Não, Nunes talvez não, né? Porque tem time com dificuldade aí. Mas na Bomboneira, no Cilindro, podia fazer um jogo lá no estádio em Lima, não dá FDU lá, ver o Thiago, fazer uma entrevista com o Thiago Nunes. Mas não. Grêmio e Inter estão fora do radar da principal competição do continente. E eu vejo semelhanças com esse clube que a gente vai falar agora do River Plate, que é um clube que está ameaçadíssimo de não ir para a Libertadores do ano que vem. Tu percebeu que ele sentou perto da camisa do River Plate? Essa camisa aí. E o River comete alguns erros, muitos erros que a gente cometeu nesses últimos tempos, muitos erros do que a gente costuma apontar aqui de Grêmio e Inter. Dá pra traçar um paralelo entre River Plate e dupla Grenal? Eu acho que é o apego ao passado. Eu até nem coloco a volta do Marcelo Gallardo como treinador, tá? Porque o Gallardo tinha saído fazia 2 anos, mas de trazer jogadores, ídolos, que já em fase decadente de carreira. Então tu tem o Nath Fernandes sai do Atlético Mineiro porque ele não conseguia mais jogar no Atlético. Sim. Como é que o River vai competir com o Atlético na Libertadores com o Nacho? O Quinteiro sai do Racing, vai pra Colômbia, não joga na Colômbia, volta pro River. O Enzo Pérez com 40 anos vai jogar no Estudiantes, volta. Aí tem os caras que voltam da Europa, o Pezela, o Montiel, o Acunha não era dali. O Montiel foi um investimento caro. O Montiel foi um investimento caro, o Pezela, o zagueiro Martínez Quarta. Tem debate, então. Então, assim, como o River olhou muito pro passado e o futebol mudou, os jogadores envelheceram e o River hoje sofre bastante. Isso é muito comum, né? Aqui no Brasil, e na dupla Grenal em especial. Quando tu consegue acertar e tu encarrega um período de glória, tu te agarra naquelas pessoas. Tu te agarra naqueles dirigentes, naqueles jogadores. A gente viu isso no Inter de 2006, 2010. Todos de 2006 voltaram, quase todos voltaram em 2010. Só não voltou o Pato, o Fernandão. O Fernandão volta ainda como treinador, né? Volta como treinador. O Alex volta. O Bolívar volta ainda. O Índio não sai, demora demais pra sair. O Jorge Wagner não volta, né? Que é campeão da América, acho que é um dos poucos que não voltam. Enfim. O Grêmio também. O Grêmio de depois 17... Ceará e Alex voltam. O Ceará volta ex-jogador, tava no Curitiba na Série B. Isso. E o Grêmio passou por isso. O Grêmio viveu os dois processos. Da década de 90, início dos Nunes. anos 2000, voltam. Paulo Nunes, Arilson, Carlos Miguel. Isso. O Arilson volta um time que cai em 2004. Sim. E agora o Grêmio de novo. O que o Grêmio tá falando de contratar o Cebolinha? Não é nada contra o Cebolinha, mas Grêmio, de novo olhando pro passado. O Grêmio de 17 não é que os jogadores tenham voltado, embora agora, na verdade, está o momento de voltar alguns, né? Mas tem o Arthur que volta, mas tem um Jeromel e um Kahneman. Ficaram o Kahneman tempo se demais. prolonga até hoje, que ficaram tempo demais. O Maicon fica tempo demais. Cara, Léo Moura. O Léo Moura, lembra, no final? O jogo aquele do 5-1 contra o Flamengo, joga o Paulo Miranda na lateral, porque o Renato testou o Léo Moura. 5-0, né? Lembra que o Renato testa o Léo Moura num jogo anterior no Brasileirão e o Léo Moura não tinha mais condição. Ele fica com medo de escalar o Léo Moura e aí joga com o Paulo Miranda. Mas por quê? Porque o Grêmio naquele ano já tinha que ter entendido que com a cavidade o Léo Moura não servia mais. O Edilson volta na segunda divisão. Edilson volta, o Douglas voltou. Exato. O Douglas não tinha nem sido multicampeão na primeira passagem, mas voltou. Esse é um grande problema. E aí eu já falei, acho que umas 812 vezes aqui, da frase do colombiano do Atlético Nacional que treinou o Flamengo, o Reinaldo Rueda, quando ele ganha a Libertadores e ele vai para o Mundial, e ainda na época do Mundial que tinha 6 meses, né, de diferença entre a Libertadores e o Mundial, e ele cai para o Kashima Antlers no Mundial na semifinal. E ele diz, o clube sul-americano que ganha a Libertadores, ele precisa imediatamente trocar metade do time. Ficou todo mundo impactado, assim, porque tu cria novos desafios, tu cria nova competição, tu oxigena o vestiário, porque os jogadores acabam se tornando maiores do que o clube. Mas enfim, bom debate, hein? É um bom debate falar desse River Plate que
trouxe de volta o seu ídolo, que é o clube hoje, é o Flamengo da Argentina. O River Plate está numa situação financeira diferente dos demais. O estádio do River Plate é um estádio que tem uma das maiores médias de público do mundo. Mas já não tá enchendo nos últimos jogos. Na fase ruim já parou de encher. Tu acha que é só o torcedor modinha lá? Torcedor modinha. Ah, então tá bom. E tudo isso nós vamos discutir, mas antes de tudo, a nossa rota, Felipe. Por favor. Opa! Vamos trafegar nesse rio, Vamos. esse Rio da Prata. Vamos navegar pelo Rio da Prata. A chance de ficar fora da Libertadores, uma temporada abaixo da expectativa. E aí, a pergunta que não quer calar em Buenos Aires e no restante da Argentina. Qual a parcela de culpa de Napoleão Gadiardo? Tem autocrítica? Ficou bravinho ontem, né? Tá, calma. Vamos por partes. Vamos por Acho que partes. pra gente entender, primeiro tem que explicar o que é o Campeonato Argentino. Vamos explicar o Campeonato Argentino. Vamos lá. O futebol argentino é o seguinte, são 6 vagas na Libertadores. Então, uma vaga pro campeão da Apertura, o Platense, uma vaga pro campeão da Copa, o Rivadavia. Aí são 3 vagas pela tabela anual. Soma a tabela do Apertura e do Clausura e dá 3 vagas, 2 diretas. A vaga número 1 do Rosário Central. Aliás, o Rosário Central estava invicto no Clausura, perdeu o jogo na última rodada para o Independente do Quinteiros. 4 vitórias seguidas do Quinteiros no Independente. O Independente não tinha ganho nenhum jogo quando o Quinteiros chegou. Mas o time dele, os caras só dão um balão e a bola não passa pelo meio campo. Tá, vai, segue. Segundo na tabela anual, Boca Juniors, que termina a fase de classificação com 4 vitórias seguidas. Ontem ganhamos na Bomboneira. Terceiro, Argentinos Júniors. Essa última vaga aqui do Argentinos, ela é uma vaga para pré-Libertadores. E depois o River. Ou seja, o River hoje está fora da vaga direta. Faltou uma vaga que eu não falei. A vaga do campeão do Clausura. Para o River estar classificado para as oitavas de final. Isso, o River está classificado. Ou seja, o River campeão do Clausura está na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Aí a outra possibilidade, que Boca ou Rosário Central ou Argentinos Júniors ganhem o Clausura. Nesse caso, o River herdaria a vaga na pré-Libertadores. A gente está falando do River, o programa é sobre a crise do River, mas o Racing, que foi o melhor argentino na Libertadores esse ano, está na mesma situação. O Racing não tem vaga direta, o Racing precisa ou ganhar precisa ganhar o Clausura para ir, porque ele não entra pela tabela anual. Então é pior que a do River ainda. Mas o River é campeão. O Racing ainda se dedicou à Copa, à Libertadores, foi longe, tem uma explicação. Sim, River não. Não, o River, o investimento, a grande diferença entre os dois é, no meio do ano o River pagou 8 milhões de dólares, tirou o Savas, um dos principais jogadores do Racing, e contratou. Então, assim, o River tem um poder econômico muito maior que o do Racing. O River teve um superávit no ano passado, porque a temporada lá é meio a meio, né? Então, assim, eles fecharam agora a temporada 24, 25 e estão começando a 25, 26. Essa é uma herança importante. Na 23, 24, o River fechou com 52 milhões de dólares de superávit. Porque eles agora seguem o calendário da Conmebol de janeiro a dezembro, mas o ano fiscal dos clubes segue sendo temporada europeia como era antes. Né? Junho a junho. Então, assim, elegeu um novo presidente, um jovem de 36 anos, já está no segundo presidente depois do Donofrio. Eu acho que também tem uma relação. Embora seja o mesmo grupo político, a mesma linha, mas o Donofrio era um cara que tinha tirado o River daquele cenário de segunda divisão, ele assume o clube na segunda divisão e ele reconstrói o River. Sim. Então, assim, o River ele tem uma herança de um dirigente que foi histórico, que tirou o clube da segunda divisão e levou para um dos maiores clubes do continente, O River ganhou com o Donofrio 2 Libertadores. Sim. 2015. Tinha 2 na história. Isso. Em 5 anos ganhou 2. 2015 e 2018. Ganha a Sul-Americana, que não tinha. Ganha o argentino o primeiro argentino na volta da segunda divisão com o Ramon Dias ainda de treinador. Sim. Depois ganha mais um argentino com o Gajardo. Que é o último título. E ganham com o Demi Kevs. Só para os reforços aqui, eu não sei se eu mandei para vocês ou eu sonhei que eu mandei para vocês. Não, tu sonhou. O levantamento. Tu anda sonhando sonha muito. Muita coisa. O Gajardo, os técnicos gaúchos, como Argel, por exemplo, tu sonha todos os dias. O Gajardo volta pro River no meio do ano passado. 54 milhões de euros o River gastou em reforços desde lá. 54 milhões de euros dá 300 milhões de reais quase, cara. Não, dá um Vitor Roque e um Andréas Pereira. É muito dinheiro. Mas é bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Algumas compras altas, tá? 12 milhões no Kevin Castanho, colombiano, meio campista. 9 milhões no Driussi, atacante, de euros. Euros? Tudo euros. De tudo euros. No zagueiro, por exemplo, aqui eu falei antes, cadê o? Martínez Quarta. O Martínez Quarta, 7 milhões de euros. 8 milhões de dólares, de euros aqui no Max Salas. E tá mais 4,5 no Pezela e tal. O Pezela já veterano do Betis, pagou 4,5.
Essa cifra que eles estão dando aqui de 4,100 do Bustos do Inter, a gente não tinha esse valor tão alto aqui, mas enfim, é uma matéria da TIC, o total 54 milhões de euros. Aliás, Bustos é um elenco brasileiro, né? gente. Bustos se lesionou no último jogo. Agora. É um elenco brasileiro. Isso aqui tu pode competir, se não com Flamengo e Palmeiras, tu compete mais acima dos outros. Pegar o São Paulo, que jogou o Libertadores, não investe isso, chegou na semifinal. Não, o Cruzeiro, que vai jogar no que vem, não investe isso. O jogo River e Palmeiras na Libertadores, pra mim, é o símbolo disso. A gente se acostumou a ver. O River podia até perder. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Palmeiras do Abel Ferreira lá em 2020, né? Que o Abel se abraça no Gadiardo e não larga o Gadiardo. Mas é um River que domina o Palmeiras e o Palmeiras fazendo gol no contra-ataque, se defendendo, e depois vem no Brasil e dá um susto no Palmeiras. Quase... Sim. Leva a disputa para os pênaltis. Pois então, dessa vez não teve nem graça. Não. O Palmeiras dominou o River na casa do River. Até acho que respeitou demais, tá? O Palmeiras faz 2-0 e poderia... O jogo tava para fazer 3-4 e o Abel recua o time no segundo tempo. Exatamente. Satisfeito com 2-0. Ele respeitou demais o River até. Foi um Palmeiras que dominou o River Plate. A gente não tinha visto ainda o River amplamente dominado por brasileiros na Libertadores. Repito, foi eliminado, mas não dominado como foi nessa temporada. Então sim, é uma temporada abaixo. É uma temporada abaixo. A campanha do River nesse segundo campeonato do ano, ela é igual, né, Munari, em números, a campanha do rebaixamento, é 38,6 e 38,4. São 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. É um River que classifica em sexto no seu grupo. Com 16 São dois grupos de 15. São 2 grupos de 15 que classificam 8. É uma loucura. O River classificou em sexto e tem o seguinte, tá? Hoje o River tá dando até um pouquinho de sorte, porque ele estaria... Peraí, deixa eu achar que isso aqui é a tabela só para pegar certinho. Ele estaria pegando o União de Santa Fé na próxima fase, no mata-mata. O jogo é em Santa Fé. Só que o União de Santa Fé joga hoje. Se o União de Santa Fé ganhar do Belgrano, o River passa a pegar o Racing. E aí é jogo único em Avejaneda. Ou seja, uma chance grande de perder. Se o União ganhar do Belgrano hoje. A tendência hoje segunda-feira, estamos gravando segunda-feira. Por que é importante? O União, obviamente, não quer escapar do River. Então o União vai jogar esse jogo muito a sério para escapar do River. Sim. E aí seria River e Racing, um jogo em Avejaneda. O Racing favorito. Então o River pode já cair no primeiro mata-mata. O ano acaba agora já pro River. No próximo final de semana, se ele for eliminado. E o novo presidente mantém... E aí vai ficar torcida pra Boca ou Argentinos Júniors ganhar o campeonato. Então tem isso, podemos ter esse cenário. Mas já teve um ano que o Boca deu um título pro River. Tava na Bomboneira, comemoramos o gol do River. Que loucura. Aquilo foi loucura. Tu diria que o campeonato argentino é um lío ou é um quilombo? Não, é tudo, é uma bagunça, sabe, gente? É legal, agora vai começar a fase de mata-mata. Essa é uma expressão horrível na Argentina. Lío. Né? Não, quilombo? Ah, tá. Porque é uma bagunça. Lío é uma bagunça, né? Lío é briga. Tem briga, confusão. E quilombo é confusão. Isso, também. Mas quilombo remete. Um dos jogos que eu fui cobrir, né, dessas tantas viagens que vocês debocham, fui a Buenos Aires e aí perguntei se era seguro ir à Bomboneira à noite. Que eu queria ir no jogo, né? Como que eu faço? O táxi pode me deixar na esquina, vai ser tranquilo? E aí o taxista disse, não, é um tremendo quilombo. Eu pensei, poxa, então é legal, né? É um quilombo, tem muitos negros alegria, lá na volta. Festa, né? Aquela coisa... Não, é bagunça, é perigoso. Mas os argentinos têm essa preconceito questão de preconceito cravado, muito carregado, né? Muito forte. Novo presidente, mas uma gestão que segue uma linha profissional. Tudo bem, dentro de campo o River não está entregando, mas fora de campo é um clube que só cresce. Teve a reforma do estádio, agora tem uma possibilidade de cobertura. O próximo passo é tentar cobrir o Monumental de Nunes. Acaba de inaugurar, inaugurou um ginásio poliesportivo, porque o River tem mais de 5 mil atletas de outras modalidades. Os clubes argentinos, como a gente já falou aqui algumas vezes, são clubes sociais. E o River acaba de comprar do governo federal um novo terreno perto do Monumental de Nunes, 1 quilômetro do Monumental de Nunes, para colocar sua categoria de base. Porque lá também se discute que a base que treina em Ezeiza, né? Sim. Perto do aeroporto, fica muito longe do Monumental de Nunes. Então eles querem que com 5 minutos de deslocamento de carro, tu possa estar vendo um treino e melhorar a comunicação. O local, geograficamente, é muito bom, o local onde fica localizado o Monumental de Nunes. Sim. E é classe média alta, se não classe alta. Né? Eles se orgulham disso. Para quem conhece Porto Alegre, seria como o Menino Deus. É isso aí. Nunes é o Menino Deus. Né? E tem o Aeroparque, né? O aeroporto. Que é perto. São dois, tem o Ezeiza e tem o Aeroparque, que é menor.
Então, seguidamente, tu tá no estádio, no Monumental, passa um avião em cima Tem uma rota que passa atrás da Sivori, que é a arquibancada que fica à esquerda, acho que é à esquerda, das cabines de imprensa. É um estádio, eu conheci eu não conheci o Monumental de Nunes, minha vida inteira. Ninguém vai lá. Que isso? Tu viu lá na bandeira? A Dua Lipa, é bonito, aquela lá. é bonito. Que a Dua Lipa, você não sabe, é cantora. A Dua tá? Lipa, aquela lá. A Dua Lipa tava lá, aí o cara do Oasis lá, o que torce pro Manchester City, foi lá Gallagher. visitar a Não é o Bomboneira. Gallagher. E ontem o cara que veio do Piratas do Caribe tava lá, o Johnny Depp, ganhou camisa do... Como que ninguém vai lá, então? Não, na Bomboneira. Ah, na Ninguém vai no outro Bomboneira. estádio. No outro estádio os caras só vão se for pra fazer show. Não é turismo, e na Bomboneira ver o quê? Sabe? Agora a Duda Lipa tava na Bomboneira. Dua Lipa tava na Bomboneira. O Johnny Depp, esse aí, e o... Johnny Depp, esse aí. E o cara do Oasis que gosta do... Sabe que a história do Oasis só tá cantando porque o Guardiola ganhou a Champions, né? Sim, Que era a promessa sim. deles. E o cara é fã do Agüero. E o cara do Oasis, ele é fã do Maradona também. E tanto que no show deles lá em Núñez, eles cantaram uma música lá e botaram a imagem do Diego no Monumental. E aí quando termina a música, o cara canta de olê, 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 Diego. Ou seja, Maradona, E assim, Boca. o estádio do River fica na saída dos Bosques de Palermo. Então ele é... Cara, Tem o bairro é Palermo, o homem que mais fez gol. O Palermo fez uns 30 gols deles. O Palermo fez gol com o ligamento rompido no River. Sabia que fez o esse gol do programa. rebaixamento. O Bertoncello tá nos avisando, mandando mensagem aqui agora. Eu mandei a foto do mapa da Copa pra ele. O Bertoncello tá com o ligamento rompido. O Palermo com o ligamento rompido fez gol no River na Libertadores. Mas é que o Bertoncello não é El Titã. Não é. Eu cobri o Boca River de 2019, lá no Monumental de Núñez. O River ganha 2-0. E, enfim, tava durante todo o jogo ali, na tribuna de imprensa, até que eu me dei conta que do meu lado, muito próximo, tava o Sorin. O Sorin, comentarista da ESPN, tava na área de imprensa, e eu pedi pra entrevistar ele, mas ele tava muito nervoso, ele disse, não quero falar, porque ele tava só assistindo o jogo, não tava transmitindo. O Sorin, ele virou um jornalista, né? É. Ele é um cara de... O melhor resenha, o resenha Sport ESPN, o melhor momento foi com ele. E ele segue com projetos dele, né? Sim. E, enfim, o ponto é que mesmo esse River, com toda essa estrutura, com todo esse padrão que foge do que é o futebol argentino, que está passando por uma crise absurda, e a gente ia falar depois do caso do São Lourenço, já tivemos um programa aqui, inclusive, sobre o São Sim. Lourenço, mas tem novos desdobramentos, mesmo com todo esse dinheiro, e aí é que eu contesto quando dizem, mas com dinheiro é fácil. Não adianta ter dinheiro. Se tu não tiver organização, se não tiver um método, não adianta. E o River me parece que falta isso. O Gadiardo apostou. A gente não falou do Pity Martinez, né? Mais um. O Lanzini. O Lanzini já saiu, jogou ontem contra eles, Jogou contra o River pelo Vélez. Eles, no caso, é o River Plate. Então, Sim, mas assim, jogou, o River tem um método que é apostar em ex-jogadores. Sim. Pra mim, Não. mas aí é por isso que eu não tiro muito da conta do Gajardo. Tudo isso que tu tá falando aí. Organização do clube, a questão financeira, as vendas, o estádio está sendo remodelado, recebe os shows e tal, parará. É um clube a base. estruturado, dá pra perceber que é um clube estruturado. Por isso que não dá pra tirar do Gajardo. O Demi Kevs, e eu acho que o tempo deu razão ao Demi Kevs, tá? O Demi Kevs é o primeiro treinador pós-River. O que ele faz na Libertadores Pós-Gajardo. Pós-Gajardo. Libertadores, ele assume em 23, janeiro de 23. O que ele faz, a leitura que ele faz do ambiente? Cara, eu preciso ganhar um título. Preciso logo ganhar um título, deixar minha marca, porque daí eu já, saiu o Gajardo, eu ganhei um título. Qual era o título que ele podia ganhar? O campeonato do primeiro semestre, porque a Libertadores terminava só no final do ano. Então ele prioriza o campeonato nacional, ele ganha com folga, mas com folga, assim, sobrando o campeonato argentino, acaba perdendo pontos, ele sofre uma goleada pro Fluminense no Maracanã, lembra, na fase de grupos? 5-1. 5-1, que faz com que o River fique em segundo no grupo. E aí o River pega o Inter. O primeiro jogo contra o Inter lá, se não é o Rocher, o jogo é pra 4-1. Lembra? Sim. É o segundo jogo do Cudê no Inter. Aí o Inter segura lá o 2-1, vem pro Beira-Rio, É faz... um gol do Valência de bola parada. né? Não, de o primeiro cabeça. ataque do Inter no jogo. Acho que foi o único ataque do Inter no jogo. E o Rocher pega tudo naquele jogo. Então ele jogou pra eliminar o Inter. Aí perde no Beira-Rio, vai pros pênaltis, 12 cobranças pra cada lado, lá perde nos pênaltis. Paulo Ferreira, né? O Rojas bate na bola. Bate na trave, acho que é o zagueiro. Até o Rocher faz gol no River. É um espetáculo. Bateram 12 pênaltis, o goleiro deles lá, Armani. o Armani não pegou nenhum. Armani. O Armani tem minha idade, tá jogando futebol, 40 anos. Aí Tá na hora de parar, o Demi viu? Kevs perde o campeonato do segundo semestre, que era mata-mata. Cai fora da Supercopa Argentina no outro ano pro Boca, um 3-2, vai eu acho que é em Mendoza, o Cavani faz um gol e 2 do Merentiel. E chega a parada do meio do ano.
E aí o Gajardo já deu errado lá na Arábia Saudita, não conseguiu Europa e os caras têm a ideia, nós vamos tirar o Demi Kevs, porque o Demi Kevs não é bom em mata-mata. O Gajardo era o Jorge Jesus do River. Isso Era aí. aquela sombra para todos os treinadores. Só que, por exemplo, o Demi Kevs já tinha tirado o Enzo Pérez. Que o Enzo Pérez sai brigado com ele, inclusive do grupo. E jogaram juntos, né? Vaza uma informação, né? O Demi Kevs, ele foi inocente, ele contou para um... Quer dizer, inocente não, eu não sei se ele não usou o jornalista para vazar. Que ele contou para um jornalista amigo dele como é que tinha sido que ele ia tirar o Demi Kevs do grupo. O Enzo Pérez. O Enzo Pérez. E aí o jornalista vaza a história e aí diz que o grupo não comprou, o grupo ficou contra ele, e aí usaram isso como argumento para tirar, mas na verdade tiraram ele porque o Gajardo estava à disposição. E o Gajardo assume com uma Libertadores fácil pro River. O River tinha naquele caminho ano passado o Tajeres nas oitavas e o Colo-Colo nas quartas, e a final era em Núñez. Então basicamente o River só tinha um desafio na semifinal, que foi o Atlético Mineiro para chegar à final. Então a aposta foi essa, não, o Demi Kevs não é bom em mata-mata, o Gajardo é bom em mata-mata, ele volta e vamos ganhar essa Libertadores em casa. E o gol que o River toma, né, de ligação direta. Toma 3-0 do né? Atlético, do Milito aqui. Mas é o Gajardo quem banca as chegadas desses jogadores veteranos aí. Então, por exemplo, o River tinha contratado com o Demi Kevs o Franco Carboni. Jogador que chegou a ser convocado para a seleção, que está no Empoli, era da Inter de Milão. Sim, ele não estreia. Ele e o irmão dele são filhos de um ex-jogador e ambos foram formados na Inter, né? Isso. O Carboni, ele não estreia. Ele tinha sido chegado por empréstimo, o Gajardo chega, não, eu não quero, manda liberar o empréstimo de volta para a Itália. Ele começa a mudar todo o elenco E trazer os caras e dele trazer de os volta. caras. E não deu resultado. Não, a Ele não escalação... ganhou nenhum título ainda e tá quase fora da O Libertadores. último jogo do River é o empate com o Vélez, 0-0. O time que jogou foi esse. Tem vários desfalques, vários jogadores fora. Armani segue sendo o goleiro. Bustos, ex-Inter, que inclusive se lesiona, uma lesão na panturrilha. Tava com a seleção, né? Isso, tá Ele fora dos Mundial. Aliás, playoffs. o Bustos é um caso, né? Ele chega e pede o Bustos. E o River vem e ficha o Bustos. E aí no Inter. depois, 6 meses depois, ele pede o Montiel. Pede o River vai e Montiel. compra o Montiel. Verdade. Portijo, que é um zagueiro contratado junto ao Tajeres. Aí sim, é o tipo de contratação que o River fazia. Mas Acho que essa aqui porque dá pra... o Spezella machucou, né? O Spezella também rompeu o ligamento cruzado. Também. E o Martins Quarta saiu do time. Mas a ideia não era pra ser esses dois, era pra ser os dois É. veteranos. Portijo e Ribeiro foram os zagueiros. Casco na lateral esquerda. Tem o Casco 200 com anos. 50 anos. Enzo Pérez, que a gente acabou de citar. Galopo, ex-São Paulo, ex-Banfield. Quinteiro, que é mais um dos que volta. O Quinteiro colombiano. Jogou no Racing. Tava Foi no oferecido Júnior a dupla Barranquilla. Granal. Isso, foi oferecido pela dupla Granal que não quis avançar. Lencina e o ataque Driussi, que é mais um ex-River que voltou. E o Salas, que eu coloco também na conta daquelas contratações do velho River. É, o pegar River, alguém que se mas, destacava mas no sim, mercado por exemplo, nacional. o River pega o Ex-Racing. Matias. Mas aí já não tem o Nátio Fernandes aí nesse time aí, porque já desistiu. Mas o time, a ideia dele inicial era mais ter o Nátio, não o Galopo. Ele, Né? tra- Porque ele, o Nátio já foi saindo do time. ele busca Nacho, na mesma atacada, Nacho, Lanzini, né? Lanzini de volta. E o Pete Martinez, que não consegue jogar no Sim, River. todos esses O jogadores. Pitt não conseguiu jogar. Pra pegar, por exemplo, a escalação contra o Palmeiras, que tinha mais veteranos, tá? No jogo de Núñez lá que o Palmeiras ganha. Deixa eu achar aqui o 2-1. Olha o meio-campo que ele entrou pra pegar o Palmeiras. Enzo Pérez, Nátio Fernandes, aí o Castanho, eram 3 zagueiros, nas alas o Montiel e o Acunha. Ou seja, eram 3 caras no meio-campo, né? O Enzo Pérez e o Nátio Fernandes. Um com 39, outro com 35. Contra o meio do Palmeiras, com bastante Aníbal envelhecido. Moreno, com o E Eni aí Martínez. dá pra traçar Cara, esse não tem paralelo como. com a dupla Grenal, né? É. Outro paralelo. Um mercado. O River não precisa ir nesse mercado. Não. O River pode ir no União Santa Fé e pegar o destaque do União Santa isso Fé. Não, como ele pegou fez- o Salvas. Como pegou o Matias Soares. Isso. No Belgrano, por exemplo, que tinha sido o destaque do acesso do Belgrano, né? E ele vai jogar no Esse era River. o grande mérito do River, do Gajardo também. O Borré, que tá aqui O no Borré. Inter e agora a gente O tá Borré, criticando. a história. O Borré é um Eu achado. estava lendo uma reportagem no site da FIFA sobre o Borré. E o Gadiardo liga para ele. O Borré é o seguinte: ele sai da Colômbia, vai para o Atlético de Madrid. Isso. O Simeone não usa. Ele é emprestado para o Villarreal. Ele não tá jogando no Villarreal. E um dia toca o telefone dele. É o Gadiardo: eu te acompanho desde que tu estava na Colômbia, tô acompanhando. Quero contar contigo aqui. Tu queres vir? Pô, olha só, cara, o trabalho do Gadiardo. O Gadiardo era o cara que saía de um jogo do River à meia-noite, 1h, e às 8h30 tava tomando mate vendo o treino da Sub-13. O Nátio Ezeiza. Fernandes vem do Rinazia de La Plata. Também como Não, destaque. mas, Como destaque do assim, Campeonato Argentino. do Rinazia. Não era um medalhão contratado. Então, ele mudou muito a política. Me parece, assim, que entrou um pouco no modo preguiçoso, assim. Será não que ser o alguém cara mais diz do não garimpo. pro Gadiardo no River? Esse é o ponto. difícil, Esse é um né? ponto. É né? que a nossa rota ela se entrelaça, né? É. Existe a chance de ficar fora, a temporada tá abaixo e tem culpa do A Gajardo. culpa é do Gadiardo. É. Né? Por quê? Porque ele é o que está no comando. E assim, imaginava-se que o Gadiardo teria mercado na Europa.
Até porque o Guardiola... E a esperança de treinar a seleção argentina? O Munari sempre fala sobre isso, né? Que o Gallardo, de certa forma, ficou secando o Scaloni. Ele chegou a ser Não, cotado ele se candidata quando... em 21. 21 ele se farda. Ele dá uma entrevista para os amigos dele da ESPN durante a Copa América, dizendo que ele chegou a negar, ele nunca recebeu o convite oficial, mas deixava vazar naqueles momentos que estavam sem... Por exemplo, do 2018, termina a Copa do Mundo. O fiasco do São Paulo, era ele? Só que ele não ia sair do River no meio da Libertadores, que o River até é campeão. Então ele não iria assumir naquele momento. Aí o Scaloni assume. Aí o Scaloni tem uma boa relação, fica. E aí durante a Copa América de 21 no Brasil, 21 no Brasil, Pandemia. ele dá uma entrevista para a ESPN. E aí, naquela entrevista, pela primeira vez, ele fala abertamente: sim, eu quero treinar a seleção. Só que na época eu lembro que os jornalistas que acompanhavam aqui a delegação disseram que caiu muito mal no ambiente da seleção. Porque aí estava claro que ele pensou, a Argentina vai perder essa Copa América de novo, o Scaloni, agora eu quero, eles vão tirar o Scaloni e eu vou assumir. E o ambiente da seleção, jogadores, staff e tal, não gostou daquilo porque entendeu o que ele estava se oferecendo. Só que aí o Scaloni ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo e mudou completamente. E Europa, ele chegou a ter convites do Olympique de Marseille, do Villarreal, ele não quis, né? Ele achava que o mercado dele de Europa era para ser Barcelona, era para ser Madrid. Se falou do PSG, onde ele jogou lá, Sim. Só que essa proposta não chegou, né? É que eles saem do River com o respaldo do Guardiola. O Guardiola diz, falam de mim, mas tem um técnico na América do Sul que remonta o time a cada semestre e faz os times melhores. E era verdade. E era fato. E era Ele fato. fazia, e o time Mas, jogava assim, muito aí bem. Tu tem essa carta de apresentação no mercado europeu e ele é um cara que jogou na Europa, que fala o francês. Com a diferença de que o Gallardo não é apegado a uma maneira de jogar, ou a um sistema Se tático. adaptou Joga muito. no 4-1-3-2. Se ele perdia o volante distribuidor, baixava 3 zagueiros, subia os alas, ele se reinventava de fato. Mas é que é muito... E assim, e tem algo que talvez o Munari deve ter um pouco mais essa dimensão, a gente mais à distância, Felipe, eu acredito que não tem. O River e Boca de Madrid é um jogo que não tem tamanho, não tem como tu dimensionar o tamanho desse jogo. E ele ganhou esse jogo. Os caras que estavam na final de Madrid, cara, eles vão ter liberação e espaço eterno na vida do River Plate. Que virou um problema. Eles não vão pagar mais nada em Buenos Aires, se tu entrar no restaurante de um torcedor do River. Ou se tiver torcedor do River, eles não pagam. Esses caras estão na galeria dos ídolos eternos do River. É verdade. Porque é o maior jogo da história Mas a gente da Argentina. A gente fala até hoje do Grenal do século, que foi por uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Imagina um Grenal na final da Libertadores, num campo neutro para europeus assistirem. E embora o Boca tenha ganho 2 argentinos depois disso, né? 2 ou 3 argentinos, nós estamos falando de 2019, né? 19. Ganha 20, A que é fi- o Cave da pandemia, a o último fi- jogo a antes da final pandemia. A final é 18. Final 18. 18. Aí 18. 19 o River elimina na semi, que é o time do treinador do Paraguai agora, o Alfaro. E já era um Boca completamente diferente. Já era. Explodido. Vamos lá, 18, nós estamos em 25. Agora o Boca dá um sinal de vida. Mais ou menos. Muito tímido. Mas, Não, o Boca é muito mal administrado. O Boca vai ficar com o Obida pra Libertadores, pelo amor de Deus. posso fazer uma denúncia rapidinho? Nós temos um roteiro carinhosamente preparado aqui pela Janaína Ville, que é a nossa produtora, onde eu faço algumas anotações extras. Né? O time que jogou, idade do Borja, enfim, alguns assuntos que a gente ainda vai trazer. O roteiro tá aqui na mesa. Primeira coisa que o Munari escreveu. Dale Boca. Não sei se dá pra ver aí na live. O cara escreveu Dale Boca, o programa é sobre o River. Cara. O Munari é o único jornalista identificado do Boca do Brasil. Não, claro que não, tem muito mais. Eu acho que... Não, no Brasil. Eu acho que... Não, tem muito mais. Eu acho que talvez uma resposta que o Boca possa dar é se o River ficar fora dessa Libertadores. Porque aí tu vai jogar, tu vai pela primeira vez iniciar um ano numa expectativa diferente, porque o River sempre inicia o ano melhor. Qual é o último ano de Libertadores sem River? O ano que eles voltam, 2014, depois que eles Olha voltam, isso, cara. depois que o 10 River anos. volta da segunda divisão e vai pra 2015, ele sempre jogou. Impressionante. Sempre jogou todos os anos. E classificava sem sofrer. O Boca nos últimos anos foi pra pré-Libertadores num ano, ficou fora em outro. Caiu na A gente- pré-Libertadores. A gente o tá- Sporting Cristal, né? Pro Sport Cristal. A gente tá vendo agora o Racing sofrendo. É como ter uma Libertadores sem Flamengo ou sem Palmeiras. Então, assim, isso que causa surpresa, tá? E assim, a Copa Argentina, o River chega a eliminar o Racing, ele cai pro Rivadavia na semifinal. Era pra pegar o Rivadavia na semi e o Argentinos na final. Era o Mas caminho. aí entra Cai um pro outro Platense no Monumental, na apertura. Não é que tá perdendo pro Boca, pro Racing. Não, tá perdendo pra time pequeno nos mata-matas. Mas aí entra um outro ponto que eu acho que já dá pra ligar com a conexão. O título do Rivadavia, o título do Rosário Central no ano passado, O título do Platense. do Platense, mostra que o futebol argentino não Nivelou tá por legal. baixo. Não, mas aí eu acho que aí tem a ver com o formato.
Aí tem a ver com o formato. Mas é mata-mata. Então, por ser mata-mata permite isso. Mas Por na exemplo, Copa do Brasil não tem mais como- o Santo André mas o ganhando. Flamengo e o Palmeiras não estão lá. Tudo bem, mas tem grande título. Tá, não mas- é o Rivadavia, é o tudo bem. Santo André sendo campeão. Tudo bem, só que ainda assim, o fato de ser mata-mata é que causa isso. E é mata-mata assim, não é mata-mata, é mata de um jogo só. Não tem prorrogação, a chance de dar M é muito grande. O regulamento ele é feito para dar, e tá errado. Esse é o problema. É que há um processo da AFA, e foi apoiado pelo governo anterior, de interiorização do futebol argentino. Então tu cria um sistema para que os times menores, o patronato, que A agora Copa é caiu, jogo único. a A Copa é jogo jogo único em campo neutro e ela é disputada em datas FIFA normalmente. Então os principais times jogar, porque ela não tem calendário, a Copa não tem calendário. Tu coloca o jogo ali, tanto que às vezes tu já tem 2, 3 times classificados para as quartas e tá para quartas e tem gente jogando a fase pré-oitavas ainda. Tremendo lío, É uma tremendo zona. lío. Então isso também abre caminho para dar uma margem maior de zebra. Se a gente for lembrar, a Argentina, pontos corridos mesmo de ida e volta, não, mas tinha antes, durante muito tempo, ficou a apertura e clausura de 91 a 2013, né? Foram 22 anos. Que na era verdade organizado, era um campeonato de turno e retorno, só que Isso. o turno era o apertura e o retorno era o clausura. Que foi o ou momento que teve vice-versa. mais organizado. Depois que a Cristina interferiu, lá começou a botar um monte de time, que aí virou uma Que bagunça. aí tem Chegou a ter campeonato de 30 clubes com um turno. Aí teve a intervenção do governo ao criar o futebol para todos, transmitiu o campeonato, montou equipes de jornalistas usando o futebol. E agora tem um efeito contrário, que agora é o Milei tentando pressionar o futebol. Mas a AFA é contra o Milei. E o TAP aí se fortaleceu por isso, porque o TAP, a origem dele para dominar a AFA é pelos clubes pequenos. Então ele não vai abandonar os Tanto pequenos que ele agora. é dono do Barraca Central. Do Barraca Central, que misteriosamente joga... Aliás, o juiz que expulsou o jogador dele no primeiro tempo contra o Boca ficou fora de várias rodadas, não sei se já voltou a apitar. Curiosamente, Boca e Barracas... O acesso do Barraca Central, Felipe, se tu vê os vídeos, é pênalti, mandrake. O jogo contra o Ferro é um negócio assim... Cara, é uma coisa absurda, assim. É o esquema do E videogame que ele tem um cachorro outro latia. clube que se chama Deportivo Riestra, Também. que o estádio é para 4 mil lugares. O estádio ele fica acanhado. atrás do estádio do São Lourenço. É. Como se fosse o campo da PUC, assim. E o Deportivo Riestra, o dono, ele tem uma marca de energéticos famosa na Argentina, de bebida energética, e também é um clube que tem um acesso... O Riestra não foi aquele que botou Um influencer pra jogar. E deu uma revolução no país, todo mundo ficou contra. O Riestra, ele quase pegou o Libertadores, tá? O Riestra, ele ficou aqui, ó. Ele perde pro Independiente um jogo. Segunda-feira passada eu tava vendo esse jogo, ó. Ele ficou com 52 pontos. O River tem 53. O Independiente do Quinteiros. Não, o Independiente terminou em 11º, tá pela Sul-Americana. Depende das vagas. Mas o Independiente terminou no grupo dele em 11º com 4 vitórias. As 4 vitórias agora nos últimos jogos. Quando o Quinteiros assumiu, não tinha ganho nenhum jogo ainda. E o Independiente, que no primeiro campeonato chegou e eliminou o Boca na semifinal do Apertura. Mas assim, são clubes com uma série de administrativo. Cara, é esse futebol aí que não tem mais como. Não tem mais como. Esse futebol associativo não tem mais como. Engraçado mudar, né? No futebol ele é Milei liberal. No futebol é resultado. Na vida ele é uma Cristina Kirchner e no futebol ele é um Milei. E aí dá um conflito na cabecinha dele. É que quando o objetivo é que a pessoa tenha educação, saúde e que ela coma, tu tem que pensar acima de tudo nisso. Quando o objetivo é ganhar um jogo de futebol, tu tem que pensar só no dinheiro. Porque o que te dá a chance de ganhar é dinheiro. Mas é que tu tá mexendo com algo que é muito forte da cultura do argentino. Ganhar. Não é ganhar. Ganhar. Não. Ganhar. Eu li um estudo. Tá? Tem aquela pergunta do Bilardo. Jogar bem ou ganhar simplesmente alcança. Ganhar. Sim, mas é que o Bilardo o Bilardo é o cara... Tu vai dando opções pra ele. Ganhar. Então tu acha que o Bilardo ele é da linha dos técnicos que tu contesta aqui no Brasil que jogam por uma bola. Não, mas ele não jogava por uma bola, o time dele era ofensivo. Queria ganhar. Ele é pragmático. Não, mas o ganhar dele era ganhar de qualquer forma. Tu é menotista ou bilardista? Não, em futebol eu sou menotista. Olha só, cara. Em conceito. Tu é bientista. Mas então em conceito. Então tu é... Em conceito. Mas o Bilardo tem razão quando é ganhar. O que eu tô dizendo de ganhar é o seguinte. Eu acredito que a melhor forma de tu ganhar... Planejamento é quando a bola entra, rapaz. Não, aí que tá. Não. É que eu acredito que a melhor forma de ganhar é jogando bem. Tá. Se eu jogo bem, eu tenho mais chance de ganhar. Se tu vou jogar mal, tu prefere ganhar jogando mal ou perder jogando bem? Eu prefiro ganhar jogando mal. Eu prefiro construir uma ideia de jogo
desenvolver uma ideia de jogo e com ela ganhar. Sim, é isso, é que eu não consigo. Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou preparar minha semana com os meus jogadores? Nós vamos jogar mal no sábado pra ganhar o jogo. Não existe isso. Não, mas tu não O prepara programa pra pra jogar bem. mal. Então, por isso que eu tô Pra dizendo. jogar bem. Nesse lado eu sou minotista. Eu quero jogar bem. O que eu tô dizendo é a questão da financeira do ganhar o seguinte: se eu me aliar ao Fundo Imobiliário dos Árabes e o cara me der 200 milhões de dólares pra contratar, eu vou ter mais chance de ganhar do que se eu sou associativo? Depende. Se Eu tu quero os 200 milhões. Depende, se tu tiver o Gadiardo, ele vai te trazer É. um monte de velho e tu não vai ganhar de ninguém. Então, assim, é uma questão de conceitos. E outra, é um traço cultural do argentino. Tem mais de 12 mil clubes sociais na Argentina. E eu estava lendo um estudo de uma pesquisadora e do quanto, o estudo dela é de quanto esses clubes interferiram na construção. Mas o clube social da vai continuar sociedade existindo. argentina. Só vai vender o futebol. Mas Só não vai, vende não vai ser, futebol. mas aí que tá, tu não vai ter o pertencimento. Eu também concordo que tem que ter gestão, tem que ter organização. E o clube de futebol tem que definir qual vai ser o cloro da piscina. o associativismo. Não tem que participar do futebol. O associativismo, ele não te dá essas ferramentas todas que um orçamento de 500 milhões, 800 milhões exigem. Só paixão tu não gera o orçamento deles. Porém, tu não precisa ter isso te vendendo para um estrangeiro. Se os adversários têm muito mais dinheiro que tu não vai ganhar. Para quem está acompanhando o Mapa da Copa no YouTube, deixa o teu like, te inscreva no canal de GZH, assine o canal de GZH, porque tem muito conteúdo novo e sempre que tiver um episódio novo, tu vai receber uma notificação. Para quem está nas plataformas de áudio, não está vendo essas ricas carinhas aqui, deixa o teu like, dá 5 estrelas, né? E aí tu vai ter sempre um episódio novo e vai dar um sinalzinho no teu celular dizendo: ó, os guris do Mapa da Copa. Olha o Munari falando bem do Boca aí mais uma vez. O que nós temos agora, Felipe? Conexão Copa. E o Conexão Copa vai nessa linha do que a gente está discutindo aqui de forma acesa e incendiária com o Cristiano Munari. O São Lourenço da Almagro. Ah, que vai ser com o São Lourenço. São Lourenço, os caras estavam roubando. O cara que tá ouvindo no carro agora, ele tomou um susto. Né? São Lourenço, pegaram o presidente. Cuidado aí, eu dirigi. Pegaram o presidente roubando. Sim, botando dinheiro no paletó. É, aí depois o Maravilhas do Clube Associativo permitiram que ele voltasse ao comando, lembra? Aí quando ele foi voltar... a justiça permitiu que ele voltasse, mas também porque o Conselho Avil no dentro do clube permitiu. Aí quando ele foi voltar ao... Cara, não, se a justiça permitiu, tu não tem como o conselho dizer que não, é uma ordem judicial. A justiça tá acima do conselho. É isso. Aí quando foi voltar, a torcida invadiu a sede do clube e não deixou ele voltar. A torcida descobriu que ele tava despachando cerca de 200 torcedores e foi pra frente da sede do clube, na sede social. E aí, a cena é lamentável. Ele de paletó e gravata e os policiais fazem um cordão assim, e ele entra, Felipe, correndo no carro, ele se atira dentro de uma viatura que tá com a porta aberta e a viatura arranca em alta velocidade. Esculhambação total, né? E agora... o São Lourenço que fez parte do noticiário do Grêmio no início do ano. O Grêmio tentava a contratação do Romanha. É verdade. Isso. E agora a informação que, inclusive o Gabardo repercutiu aqui, Eduardo Gabardo, nosso colega, repercutiu em GZH. O Romanha e o empresário dele tentam sair do São Lourenço, porque viram que mas agora... o navio tá afundando, tem mais um ano de contrato. Ele e tá com vaga na Sul-Americana, olha que loucura. Aliás... Tem salário atrasado, tem premiação atrasada. Esse é o ponto, Munari. Agora o São Lourenço, a informação da TIC pagou o Romanha. Da grana que estava atrasada. Mas é isso, tu tá sempre devendo. É que assim, os jogadores emitiram um comunicado dizendo que eles vêm convivendo há muito tempo com a falta de dinheiro. Alguns receberam julho e todos não receberam a partir de agosto. E eles relatam nesse comunicado que estão faltando itens básicos, como uma boa alimentação. A alimentação do clube. E, olha que loucura, um clube do tamanho de São Lourenço, campeão da América em 2014. Tá faltando água quente. Pra tomar mate. Mas e aí, como é que o cara toma mate? É que como o clube não tem um comando, olha só, a dívida com o Romanha era de 200 mil dólares. E aí ele se recusou a concentrar pro jogo contra o Sarmiento. E agora a informação que eles pagaram esses 200 mil dólares, essa dívida aí. Mas os outros seguem... Sim, é que ele pegou e disse, eu não vou mais concentrar. Não me pagarem. Ele falou, vai pagar. É assim. Sim, tu ataca o problema que vai explodir. Eu esqueci, eu não tô conseguindo achar o nome agora, mas o Scavone costuma... Aqui, ó. O nome do guri é Demian Talavera, 18 anos, goleiro. O Scavone leva alguns sparring, sempre leva uns jovens para treinar junto com a seleção. Esse garoto foi levado para treinar com a seleção principal e não tem contrato hoje. Ele é de São Paulo, está sem contrato. E tem então, olha só, o Palmeiras... Vai perder o jogador de graça. O Palmeiras, sabendo da crise do São Lourenço, o Palmeiras comprou o GI do São Lourenço ano passado, né? Ano passado, acho que foi. Ano retrasado. E o São Lourenço ficou com um percentual dos direitos. E o Palmeiras agora está oferecendo $1 milhão para comprar outra parte, sabendo o desespero do São Lourenço. A questão do São Lourenço é que, além dessa má gestão do presidente,
O São Lourenço contraiu uma dívida na época do Tinelli de 4 milhões e meio de dólares com um fundo suíço. E nunca pagou. Ele renegociava e não pagava. Hoje essa dívida está em 6 milhões e meio e o fundo suíço entrou na justiça. E a justiça argentina, assim como aconteceu com o Racing, vai nomear interventor e vai se criar todo um processo de pedido de falência do São Lourenço. Tá, claro que tem passos ainda pela frente. Que essa é uma diferença, né? Porque aqui no Brasil o clube associativo não pode falir. E E lá, sim. Sim, embora no Racing, o governo na época, para salvar o Racing, tenha criado a lei de salvação de clubes de entidades desportivas. E o São Lourenço pode lançar mão dessa lei, só que ele tem que cumprir uma série de requisitos. É como se fosse um condomínio de credores. É uma recuperação judicial para clubes. A Argentina criou lá em 1999, né, quando o São Lourenço tem... Quando o Racing. Aliás, tem um programa aqui, Sobre o mapa Racing. da Copa especial sobre essa situação do Racing. Criou uma recuperação judicial. Só que o São Lourenço, o Tinelli, que era o cara que mantinha o clube, que botava dinheiro, o Tinelli, que é o Faustão da Isso Argentina, ele saiu do clube. Ele, inclusive, tem o clube dele, né, que acaba de ser promovido. Uma das divisões lá da Federal A, Federal B, acho que é a terceira divisão. O Tinelli é o cara que compra o do Alessandro pro São Lourenço. E depois do Alessandro vem pro Inter. Por indicação do Ramon Dias. Por indicação do... Ramon Dias era técnico de São Que Lourenço. agora está treinando o Inter por indicação de quem? Da Alessandro. É, Que O maravilha. mundo dá voltas, diria CPM 22. Ontem eu vi ele. Quem? O cara do CBM 22 estava no... Eu achei que era da Alessandro. No resenha. O Ramon Dias. Eles levaram no resenha o cara aquele do Ira, que é São Paulino. Nazi. Nazi. O cara goleiro do- também, disse que joga fez no um gol. show em Porto Alegre sábado retrasado. E o cara, o Balbuíno, esse aí da Albuíno, sei lá como é que é. Balbuíno, lembra que é do Rock Gol? Badawi. Badawi, isso aí. Ele tava lá como corintiano. Duda Lipa, Badawino. E aí ele conta a história da Bomboneira, da final de 2012, que ele vai pra Buenos Aires sem ingresso. Pô, e ele é o cara do Ira, né? Não, esse aí não, esse é do Não, CPM 22, esse aí. Ele é famoso. E aí, como eu disse, não tinha uma galera sem ingresso. Ele vai pra frente do hotel do Corinthians lá, aí conversa com os caras, e aí o cara, mas é muito difícil conseguir um assim, mas vou tentar, é pra ti, né? Ele disse, mas não é um, são 3 que eu vim com 2 amigos. E consegue? Mas aí ele consegue entrar na Bomboneira. Mas disse que ele tinha certeza que tinha muito mais gente do que o permitido. Porque eles não conseguiam se mexer lá. E olha como as coisas no futebol são, né? Aí tava o Fábio Santos no programa. O Fábio Santos tava no Corinthians, o Fábio Santos disse que o Tite estava indignado com isso. Porque tipo, ele não queria que os jogadores ele queria concentrar os jogadores e tava todo mundo o tempo inteiro Pedindo recebendo ingresso. ligação, porque tinha um monte de familiar de amigo em Buenos Aires sem ingresso. E os caras ficavam ligando os jogadores na concentração pra conseguir entrada pra Bomboneira. A família dos caras foram pra Buenos Aires sem ingresso nenhum. Tu sabe que essa é uma E o Tite ficou lição. louco com isso. Essa é uma lição que o Inter tirou do Flamengo. O Abel vem pro Inter em 2006 depois de perder a final da Copa do Brasil pro Flamengo. E aí quando o Inter começa a avançar na Libertadores e vai chegando à semifinal, o Abel chama o Fernando Carvalho e diz, no Flamengo os jogadores não conseguiram se concentrar porque chegou na final, todo mundo pedindo ingresso, os jogadores não tinham que atender, aí não queriam dizer não. É isso aí. Aí que o Fernando Carvalho definiu com, na época, o executivo, o gerente de futebol, o Newton Drummond e o Abel. Eles nomearam o Chumbinho como o cara que ia cuidar desse tema. Então o jogador chegava pro Chumbinho e dizia, eu preciso de X ingressos. E o Chumbinho pro fulano. E aí os caras procuravam o Chumbinho para pegar os ingressos, para tirar os jogadores dessa função. E o Chumbinho era o cara que ia dizer não pros caras, eu não consegui. Eu não tenho como, O eu futebol já... é maravilhoso, né? Tipo, tem um detalhe desse e tipo, parece pequeno, mas é isso aí. Os caras ficam o tempo inteiro ali, tem que se preparar pro E tu jogo. tem- Mas e assim, mudou já, né? Isso já faz 20 Não, mas anos. não mudou muito, Mas é não. 2012, né? O do Corinthians já não é tanto, já faz 13. Também já faz Mas não tempo. mudou muito, Felipe. Se tiver uma final em Porto Alegre do Grêmio do Inter, lá, da Copa do Brasil, tu não acha que não vai ter a mesma loucura por ingresso? Não, claro que sim. Entendeu? Já não tá Enfim, fazendo sinal lá, que é, Jana? não, eu tô fazendo de conta que eu não estou vendo a tá. nossa diretora. Nós temos que falar Janaína sobre o que Filho. Ela agora? tá fazendo assim, cartógrafo. Ah, tá, e é importante lembrar, né? A gente não falou sobre isso. O novo presidente do River, esse rapaz aí, o jovem, é diferente. Agora também é uma coisa que nós não falamos sobre a diferença dos clubes, né? A eleição do Boca para o país. É o Macri de um lado, o Riquelme do outro, vira questão política. O Maradona, quando estava vivo, dava um discurso e aí o Tu é a favor da democracia nos clubes? não vamos falar sobre isso agora. Cara, ele é um conflito. A eleição absurdo, do né? River. Pinochet, na hora do futebol é A Pinochet. eleição do River, ninguém falou da eleição do River, né? Aí foi eleito o rapaz, esse presidente, esse jovem aí. Ele assinou a renovação do Gallardo na semana do Superclássico, né? O River já vinha em crise e eles confirmaram a permanência do Gallardo pro ano que vem. O Gallardo perde o Superclássico na Bomboneira por 2-0. Então, assim, o novo presidente, pelo menos, ele garantiu o Marcelo Gallardo. A questão é, carta branca para contratar ou não?
E outra, o Gallardo vai abrir mão dos veteranos, porque ontem o Paulo Dias e o Borja já não concentraram pro jogo contra o Vélez. Estão fora. Até a gente deu em GZH uma lista de jogadores que vão sair, tem nessa lista o Covid, Que é muito bom que é jogador. muito bom jogador, e até eu acho que o zagueiro, o Gatoni, não é ruim. O resto é mais veteranos, né? Mas assim, como é que vai ser a política de contratações? Será que ele vai mudar? Essa é uma dúvida, né? É. Porque agora... Porque... A tendência é que ele mude, né? Ele Porque ganhou a cada água tá batendo no queixo. Vamos chamar o cartógrafo da semana, por favor? Bora. Antes que alguém infarte aqui no estúdio. Vocês vão acabar com a vida da Janaína Vida. Vocês vão acabar com a vida dela. Vocês não param de falar. O cartógrafo da semana foi citado por esse rapaz aqui. Passou por Porto Alegre. Miguel Borja. Eu achei que ele era mais velho, cara, sinceramente. Nessa onda, é um dos jogadores que tá nessa lista que o Munari falou, de jogadores que podem ser dispensados pelo River Plate. E a pergunta é, algum serve pra dupla Granal? Nesse caso, o Borja já passou por aqui. Não deu certo, né, Léo? Ele tava naquele Foi pedido do elenco Filipão. rebaixado do Grêmio. É. Foi uma indicação do Filipão. Fez 3 gols, né? Acho que 2 de pênalti ainda. Eu fui buscar, inclusive, Ele começa bem. números. No dia do meu aniversário, na época da pandemia, eu fiz um jogo numa segunda-feira de noite, 5 de agosto, contra a Chapecoense, e faz o gol do 1-0. Números do Borja, no Grêmio, 20 jogos e 5 gols. 5 gols. Ele sofre uma lesão muscular, se não me engano, no jogo contra o Sport, que o Grêmio perde na arena. Era todo aquele contexto, o estádio não estava lotado, era pandemia, um número reduzido de torcedores, o Grêmio acabou sendo rebaixado e o Borja fazia parte daquele elenco. Não está na reta final, o Diego Souza vira o titular porque o Borja se lesionou. Mas olha só que interessante, a melhor temporada dele no River, ele sai do Grêmio, vai pro Júnior de Barranquilha e aí é contratado pelo River Plate. A pedido do Gallardo. A melhor temporada dele no River é o ano passado. 49 jogos e 31 gols. Pô, bastante. E aí, nesse ano, 49 jogos, mesmo número, 8 gols. É. Então, é uma queda. Cara, E ele tem teve gols epi- perdidos, ele assim, teve inacreditáveis. E ele teve um episódio de uma denúncia de que ele agredia. Sim, os filhos. Depois, filhos. no Super Clássico, o Marquezinho chamou ele pra briga e disse isso aí. Ah, gosta de bater em criança, bate em mim, então. É. A Argentina é maravilhosa, né? Meu goleiro foi pra cima dele. Meu goleiro não defende nada também. Ontem até foi bem. Ontem ganhamos o jogo ontem. Não, ele admitiu. Ele admitiu que ele tá em dívida. Sim, né? Faz tempo, Não, né? depois do Super Clássico ele admitiu que ele tomou Você um sabe que tem uma história que me contaram que... Agora dá pra falar essa Tá, história. mas vamos combinar. Aqui, ó, nós podemos falar mal do Marquezinho, eu falo mal do Marquezinho, não tô satisfeito com ele, mas o goleiro que o Grêmio arrumou pro lugar dele é pior que ele. O Volpe esse aí, olha. Não, o Volpe é pior que o Eu Marquezinho. nunca cara. vi o Marquezinho cobrar um pênalti. É, isso aí. Nunca vi. Pra bater pênalti, o Volpe O serve. Marquezinho era um cara... O personagem é o Borja, mas já que a gente falou do Marquezinho, ele é um cara de temperamento forte. Assim. Tipo assim, vamos fazer uma entrevista. Sobre o quê? Por que tá me perguntando isso? Pra que essa entrevista? Ele é um cara questionador. E é um cara de poucas palavras e assim, ele dizia na lata o que ele achava no Então, vestiário. bateu de frente com o Renato, né? Bateu de frente com o Rodízio Renato. dos goleiros. O Renato fazia rodízio e disse, não vim aqui fazer rodízio, como é que eu vou ganhar ritmo, né? Cara, E falou publicamente, eu posso né? contar uma história rapidinho E aí- sobre o rodízio dos goleiros. Depois E aí termina. o Marquezinho chega um dia no vestiário e algum gênio, na camisa de jogo dele, em vez de botar Marche, botou Marque. Diz que esse Porque gringo enlouqueceu. Sério? Não, eu tava... O Grêmio tava vivendo aquele momento pós... Com razão, né? Pô. O Grêmio tava vivendo aquele momento pós-enchente, jogava quase todos os jogos, jogava todos os jogos fora de casa. E aí tinha vendido o mando de campo do Grêmio Botafogo para o Espírito Santo. Então o Grêmio, a ordem era essa: enfrentaria o Flamengo no Rio, o Botafogo em Cariacica e viajaria para enfrentar o Fortaleza no Ceará. Eu estava no Rio. O Grêmio tinha enfrentado o Flamengo, o Marquezinho foi o titular. E aí eu recebi a informação, eu tava no saguão do hotel, passa o Marquezinho, um segurança do Grêmio e o médico. Eu, poxa vida, o Marquezinho se lesionou. E aí comecei a ligar para fontes, tentando buscar informação, e me disseram, cara, é o seguinte, o Renato acabou de dizer que vai fazer um rodízio de goleiros. Então, contra o Botafogo vai jogar, não me lembro quem eram os goleiros. Grando? O Grando? Não, o Grando tava no Cruzeiro. Era o Kaique, Não, era o Rafael Cabral? Rafael Cabral, e aí no outro jogo seria o Kaique. Então eram os 3 goleiros que jogariam pro Renato Que até loucura chegar isso, né, à conclusão de qual seria o titular. E o Marquezinho tá maluco. E aí, pra acalmar ele, o Renato disse assim, não, tu tá cansado, tu vai ter uma lesão, então nós vamos te preservar. E ele quis ir fazer um exame pra provar que ele não teria uma lesão. Então ele era completamente maluco. E aí esse cara me disse, cara, entrevista o Marquezinho porque ele tá possesso e ele vai falar que ele não concorda com o rodízio dos goleiros. Deu no que deu. Deu no que deu. Não, e é de temperamento. E assim, não tinha minhas palavras. Não. Ele dava na lata, falava o que tinha que falar, doesse a quem doesse. E o Marquezinho, que é filho de médico, né? Ah, é? Ele é do interior da Argentina, é próximo a Buenos Aires, mas é bem interior. E o pai dele era o médico da cidade.
E aí ele se destaca, e ele vai jogar no Racing, né? Ele é do Racing. Não, no Lanús. Lanús. Os caras odeiam ele agora, porque ele prometeu que ia se aposentar lá, só que ele teve a chance de jogar no Boca e ele foi pro Boca. E falando em goleiros, o que se fala na Argentina é de que o goleiro que o River quer é o Rossi. Tem 30 anos só o Rossi Rossi? do Flamengo. Vai ser do Flamengo jogar no River pra quê? Só se o Flamengo E que não o fizer Rossi- mais. O Rossi tem uma declaração E polêmica. que o Rossi estaria vendo com bons olhos voltar à Argentina, por quê? Seleção. De olho na seleção argentina. É, curioso isso. Mas o O Rossi... Dibu tá... O que vai acontecer com ele? Quem? Dibu Martinez. Não, por ser o terceiro, né? Quantos anos tá o Dibu? 32. Tem mais um Não, ciclo. dá pra jogar mais uma Copa. Tem mais um ciclo. Jogar na O Rossi Inglaterra. pode chegar à seleção argentina pra ser reserva jogando no Flamengo. Acho que ele tá mais próximo da seleção argentina jogando no Flamengo. Quem são os goleiros hoje? Teve aquela história que ele levou uns tiros lá no Dibu, Flamengo, Rulli, lembra? No Rio de Janeiro. Dibu, Rulli E o Walter Benítez e agora e agora o convocaram o goleiro do Cambesses. Racing, É, o que Cambesses. é muito bom goleiro. Que é muito bom goleiro também, mas eu acho que vai ser o Benítez. O cara joga Champions League, né? Sim. Tem que levar os caras lá. Enfim. Era isso, meus amigos? Acho que Acho que fechamos, sim, né? né? Falamos um Fechamos, né? A produção é dela, Janaína Vire, e do Rafael Ramos, que nunca vem aqui, O Ramos né? tá nervoso. Ramos, Ramos, né? pau, o Ramos tá numa O Ramos, semana eu tensa. tô preocupado com o Ramos. Rafael cara. Ramos, que tem o melhor Ainda mullet bem da que o redação. novo, mas não é o único. Não, O que eu tô tentando. feliz com o Ramos é que o novo almoço daqui da empresa tem sempre chá. E ele tá precisando tomar um chazinho. Mas não convidem para comer uma carne de sol, Não. porque Não ele tá apenas ele. preocupado com a ida do Inter ao Ceará. É. As artes são do Richardson Soares e do Leonardo Bandeira. A técnica é do Vinícius Rodrigues. E a sonoplastia é dele, Felipe. É dele. Paulo Fraga. Um mito. Que homem, né? Que homem. E o Rafael Lindemann, que é outro. Que homem. Que homem também. Rafael Lindemann, que foi cara de grandes shows, né? De mega shows. É mesmo. Cuidava da mesa e da sonoplastia de mega shows. O cara tem história. Siga o Mapa da Copa, nossa plataforma de áudio preferida. Deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber É aqui que notificação. a gente não pode sempre botar que música, né? Se não cai o YouTube, né? Exatamente. Ah, porque E senão eu botar o não- Waze cantando pro Maradona. Não dá, não dá. Boa. Bem no meio, tu viu, do texto. Deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Para quem estiver no YouTube, deixe o teu like na transmissão do Mapa da Copa no YouTube, assine o canal de GZH, curta, compartilhe e consuma todo o material que a gente produz no site de GZH, principalmente por esses dois jovens rapazes aqui. A gente volta na semana que vem com a final única! A maldita final Oba! única. Como é que tá pra Grande tá, final tá única. tranquilo sair de São Paulo e do Rio e chegar em Lima lá? Tá tudo Deve de ter bem? muito voo fretado. É, Deve ter tá- muito- Sim, E só rico assim, vai nesse jogo. eu Esse é o futebol recomendo- que vocês gostam. Eu recomendo, vai a Lima, assiste ao jogo. Eu não te entendo. Aí eu larguei, cara. Eu vou Deu. embora, Não. Deu. Tchau.